Muito bom dia, sejam bem-vindos. Está na hora de começarmos a ordem do dia, o primeiro desta semana, já sabes, estamos sempre aqui de segunda a sexta-feira, a refletir de uma forma mais aprofundada e detalhada possível sobre os assuntos que marcam a atualidade e, sobretudo, que marcam diretamente a nossa vida. E é precisamente por marcar a atualidade que vamos voltar a prestar atenção às questões de segurança. Recordo que a semana passada, foi na quarta-feira, mais concretamente, refletimos sobre os protestos que já duram há bastante tempo das forças de segurança, nomeadamente da Polícia de Segurança Pública, da Guarda Nacional Republicana e do Corpo da Guarda Prisional. São reivindicações que se arrastam no tempo, são várias reivindicações, como aqui analisamos. É claro que nos últimos tempos foram dinamizadas pela questão do subsídio de missão, atribuído apenas à Polícia Judiciária, como na altura tivemos a oportunidade aqui de analisar com grande detalhe, mas a verdade é que os acontecimentos deste fim de semana e, sobretudo, o que é que pode vir a acontecer ainda no futuro muito próximo, merece nova reflexão, com outras perguntas que se impõem a fazer a quem nos poderá eventualmente saber responder. E por isso voltamos a convidar o Paulo Santos, que está aqui. Vou já apresentar os nossos convidados. O Paulo Santos, que é o presidente da ASPA, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Mais uma vez, muito obrigado por vir aqui à ordem do dia. O Paulo, que vai trocar impressões juntamente com o César Nogueira, que vemos também nas imagens, o presidente da Associação dos Profissionais da Guarda. Muito obrigado aos dois pela disponibilidade de voltarem aqui. Como disse, há várias questões, embora diferentes, no fundo, que eu terei de vos fazer e que vão ter a oportunidade, naturalmente, de nos esclarecer. Ora, na ordem do dia, na maior parte dos programas, começamos sempre com a opinião das pessoas, começamos sempre com os diretos do exterior. Não vai ser o caso hoje, porque de tempos a tempos achamos que os assuntos merecem ser devidamente enquadrados com reportagens ou com peças que nos ajudem efetivamente a focar no que vamos refletir. É o caso de hoje. Vamos começar por uma peça que nos enquadra o que aconteceu este fim de semana. Ora, a polícia, muitos agentes da polícia e associações sindicais acusam o governo de provocar as forças de segurança e admitem que as ações de protesto podem tornar-se ainda mais duras. Esta acaba por ser a reação após o anúncio do Ministro da Administração Interna, que ditou a abertura de vários inquéritos aos comportamentos e às palavras dos agentes durante este fim de semana. Os protestos dos polícias ganharam nova força este fim de semana. A entrega em massa de baixas médicas por parte de elementos da PSP levou ao adiamento do encontro entre o Famalicão e o Sporting, onde a falta de policiamento deu aso a confrontos entre claques. Já este domingo, a falta de condições de segurança obrigou ao adiamento do Leixões Nacional e do Feirense Académico de Viseu da Segunda Liga. Uma lista de acontecimentos que já mereceu a resposta do Ministro da Administração Interna. O direito de manifestação, como disse, é um direito legítimo que tem legitimamente sido exercido, mas tem limites. E o limite é o da garantia do cumprimento que dessa missão que está confiada às forças de segurança, e todos os atos que atentem contra esses deveres serão objeto de participação disciplinar e, eventualmente, participação criminal. São medidas que não convencem o sindicato, que aproveita para deixar farpas a António Costa. Há uma provocação ainda aos polícias. Eu não estou aqui com isto a legitimar o que quer que seja, mas sei uma coisa. Os polícias estão neste momento numa predisposição de continuar a encetar lutas que permitam ter resultados práticos. E esses resultados práticos passam, obviamente, por respostas por parte do Governo, principalmente da parte do seu Primeiro-Ministro. O ministro esteve reunido este domingo com os responsáveis da PSP e da GNR, a quem fez saber que o governo não pode responder aos pedidos dos polícias. Posição que contrasta, por exemplo, com o que aprovou o Ministério da Agricultura para os produtores agrícolas. O governo em gestão não tem legitimidade para assumir encargos permanentes e duradouros, encargos financeiros, relativamente ao futuro. Não tem legitimidade política para assumir esses encargos. A Associação Sindical não acompanha as explicações do ministro. Parece-me que esta narrativa que foi vendida também pela tutela, de que não tendo legitimidade política não poderia responder aos polícias, é uma forma encapotada de querer fugir à sua responsabilidade. É mais uma estratégia, uma tática
política para não responder àquilo que são as nossas reivindicações. Parece-me que isso é evidente e toda a gente percebeu isso. Com um possível boicote às eleições em cima da mesa, Carneiro promete ainda socorrer-se do Ministério Público em caso de incitamento à desobediência. A PSP encontra-se a concluir a identificação dos autores dos desacatos e das agressões ocorridas em Famalicão, que participará ao Ministério Público. Serão agora participados ao Ministério Público todos os novos indícios que possam estabelecer uma relação entre o incitamento à insubordinação, à sua prática e eventual ligação a movimentos extremistas. A PSP, a GNR e os guardas prisionais exigem o mesmo subsídio de missão atribuído à Polícia Judiciária. Ora, também a Ordem dos Médicos já comunicou que vai averiguar em que moldes aconteceram as baixas médicas apresentadas pelos agentes. O bastonário da Ordem quer perceber se são espécies de autobaixas ou se são passadas efetivamente pelos médicos. E por isso os esclarecimentos já foram pedidos ao Ministério da Administração Interna e à Direção Nacional da Polícia e Segurança Pública. Para saber se tem ou não de intervir nesta matéria, a Ordem precisa de conhecer em detalhe os factos, se houve ou não baixa médica, e havendo baixa médica, qual foi o enquadramento dessas baixas. O bastonário, que víamos há momentos nas imagens, Carlos Cortes, destaca que a pessoa doente tem uma obrigação ética e moral de dizer toda a verdade sobre a sua condição física. Ora, este é o enquadramento, tentamos fazê-lo o melhor possível do que os desenvolvimentos que marcaram este fim de semana. Paulo Santos, César Nogueira, vamos então partir à conversa. Há de facto aqui vários aspectos, vou tentar criar uma ordem para que sejamos o mais claros possível, tal como fomos na semana passada. E começo consigo, não obstante ter falado connosco para a nossa reportagem. Vamos lá por passos. Vamos começar pela questão das baixas médicas, porque não parece viável, ou pelo menos não parece que seja fácil de acreditar, que todos os agentes que meteram baixa estavam efetivamente com algum tipo de doença ou impossibilidade física, todos ao mesmo tempo, e vai ser um pouco difícil de provar, parece. Bom dia, obrigado uma vez mais pela oportunidade. Bem, eu preferia, antes de responder concretamente, fazer um pequeno enquadramento de alguns segundos relativamente àquilo que nos trouxe até aqui. Há um enquadramento, há um início de uma história para percebermos aquilo que está a acontecer. Já agora vai fazer bem, deixe-me só dizer, e vai fazer bem, eu só não o estou a fazer porque tive cuidado de dizer no início do programa que nós a semana passada analisámos em detalhe essa matéria. Por isso não o fiz agora, mas sim, tem mas todo o direito. Os espectadores nova, são diferentes. Vou ter uma nova abordagem que não é aquilo que falámos a semana passada. Tem a ver com aquilo que andamos a dizer durante muito tempo ao Governo, principalmente ao Sr. Ministro da Administração Interna. Não vou falar das questões socioprofissionais que estão aqui na base destes movimentos. Estou a falar daquilo que era a caracterização do efetivo policial. Nós, nos últimos 2-3 anos, dizemos várias vezes ao Governo que o efetivo encontrava-se envelhecido, doente, cansado, fustigado, chateado, incomodado, destratado. E isso tem um efeito psicológico e físico nas pessoas. Para além disso, aquele evento que decorreu em Famalicão, como tantos outros, trata-se de serviço remunerado, ou seja, são horas feitas para além das horas normais de trabalho. Muitas das vezes, ou quase sempre, aqueles elementos policiais são obrigados, por força da sua função, de desenvolver aquelas iniciativas, aqueles eventos esportivos, principalmente nas suas horas de folga. O que é que eu quero dizer com isto? Que os 13 colegas que colocaram baixa estariam doentes? Eu admito que sim, porque quem vai ao hospital ou quem se queixa de alguma coisa, por norma está doente. Mas não vamos estar aqui também a fugir àquilo que está na raiz deste problema, que é um grau de insatisfação brutal e que empurra muitas vezes as pessoas a tomar atitudes que não tomariam noutras circunstâncias normais. O que é que eu quero dizer com isto? Independentemente dos colegas terem feito algo que corresponda àquilo que é uma doença física ou psicológica, eu quero acreditar que aquelas ausências que foram colocadas em cima da mesa serão justificadas facilmente, parece-me evidente, e por outro lado eu quero ver isto como uma consequência daquilo que foi a doença, o estado de cansaço que os elementos policiais durante muito tempo evidenciaram, mas não deram aquele passo de se queixar. Era por aqui que eu queria ver esta questão. E já que começa por aí, vamos lá ver. Esse é um aspecto ao qual também queria ir e vou agora, porque enfim, vocês não sabem o que é que eu vos vou perguntar, mas nós também temos que ajustar à conversa. Eu ia aí e vou aí agora, que é,
Não vamos, evidentemente, pôr aqui... A minha pergunta foi, vai ser difícil de provar, mas as autoridades competentes irão analisar, inclusive a Ordem dos Médicos, quem o Ministério já pediu. Mas, independentemente desses 3 casos, há aqui questões concretas que de tempos a tempos são faladas e devem ser faladas, que é, já nem vou entrar pela questão do cansaço físico ou pela exaustão física dos agentes da PSP, mas também dos militares da GNR. Vou sim entrar na questão da saúde mental, porque, vamos lá ver, é um assunto que está cada vez mais a ser falado sem tabus, e bem, em vários patamares da sociedade, mas a saúde mental, como se sabe, ou pelo menos as pessoas deveriam saber, tem particular impacto nos agentes de segurança, porque há a inerência de risco que correm todos os dias. E nós sabemos, é público, que há cada vez mais militares e polícias que sofrem de ansiedade, de depressão. Infelizmente, temos que falar sem medo das coisas, há tentativas de suicídio e até há suicídios nas forças de segurança. Tudo isto são resultante do desgaste rápido da profissão. É ou não é verdade? Isso é tudo verdade e agradeço essa abordagem, porque, de facto, aquilo que andamos a dizer também relativamente ao burnout coletivo, que é uma expressão que tenho usado recentemente, porque parece que todos os polícias estão a atravessar uma fase há muito tempo esta parte de um desgaste emocional e psicológico bastante elevado, e as pessoas hoje estão a ver este problema das 13 baixas ou das baixas que estão a processar-se como algo inédito, mas eu acho que é inédito... Ou isolado, inédito ou isolado, porque eu acho que estão a ver é ao contrário. Eu colocaria a questão, ou a tónica, numa perspectiva diferente. Como é que eles durante tanto tempo aguentaram sem deslocar uma baixa médica nas circunstâncias em que trabalhavam e no quadro clínico em que se encontravam? Por isso, deixemos as autoridades próprias e os inquéritos desenvolverem-se. Eu acho estranho, ao mesmo tempo que se abrem inquéritos, o Sr. Ministro da Administração Interna incumbiu a IGAI de abrir inquéritos, ao mesmo tempo que isto acontece, o Sr. Primeiro-Ministro diz que isto tratou-se de uma insubordinação grave. Das duas uma, o Sr. Primeiro-Ministro já tem acesso ao resultado dos inquéritos, ou então está a tentar condicioná-lo. Isto também parece grave. Mas só para concluir a minha intervenção e dar a palavra ao César, dizer que esta situação dos colegas que estão a recorrer a estes instrumentos, era mais importante perceber porque é que isto está a acontecer e não tanto perdermos-nos nesta espuma que dá muito jeito ao Governo. Certo. E estava aí a falar das questões dos inquéritos e dos processos disciplinares. Já lá vamos. Como disse, eu vou tentar, ter o cuidado máximo de, para a clarividência dos telespectadores, ter tudo organizado em termos de diálogo. Antes disso, na Guarda Militar, na Guarda Nacional Republicana, vocês são militares, mas também sofrem desses impactos mentais. Não é? Estamos aqui a falar dos 3 agentes da PSP, porque era um jogo de futebol, numa área que até era da PSP, podia ser numa área vossa, mas a realidade é semelhante, ou não? Sim, a realidade é semelhante. Também tivemos muitos camaradas que têm entrado de baixa e falou-se já, isto quando se é o segundo a falar, já se falou a grande parte... Pois, há assuntos que tocam, não é? Exatamente. A questão do burnout, que é uma coisa que se desvaloriza constantemente, principalmente em estruturas como a GNR, como a PSP. Falou muito bem na questão da saúde mental, porque estas duas forças têm, e isso está em vários estudos já plasmados, têm percentagem, a nível de percentagem, são os que mais morrem pelas suas próprias mãos. Não é? E isso, com este processo todo, porque isto houve, o Paulo já fez o enquadramento, nada que nós não tivéssemos avisado constantemente o Ministro da Administração Interna, o próprio Governo, no seu todo, que isto poderia acontecer. Ou seja, os profissionais e os sindicatos e associações, verdade seja dita, já não conseguem controlar o ímpeto dos profissionais, porque de facto estão fartos e depois de intervenções infelizes, como a de ontem do Sr. Ministro da Administração Interna, que parece que quer que isto ainda pior do que aquilo que ainda há bocado vi ali o título, MAI abre inquérito. Poderia ser, e isso era um brilharete, MAI abre negociações. Pelo menos isso, não é? Mas não. O que é que faz é ainda incentivar a que os profissionais, porque isto, o Sr. Ministro, não é com ameaças que vai parar isto. Pois. E é mais uma vez, através aqui deste programa, faço esse aviso. Não vai conseguir travar isto. Porque os profissionais já demonstraram que, e eu falei já isto muitas vezes, sim, nós somos profissionais, nós temos mais deveres do que direitos, mas a parte da submissão já ficou lá atrás há uns anos valentes. Certo. E só os governantes aqui ainda não perceberam isso. E nesse prisma avanço para outro patamar, porque vamos ter aqui um diálogo progressivo.
Nesse patamar, ouvíamos aqui as declarações do Ministro e já tivemos todos tempo, porque as declarações foram ontem, já tivemos todos tempo de pensar e ponderar, quer nas perguntas, quer nas respostas, não estamos aqui a falar a quente. O Ministro José Luís Carneiro diz que o direito à manifestação é de facto legítimo, mas que há limites. E depois ele próprio faz questão de dizer que o limite é o cumprimento da garantia de segurança. Até onde é que vocês estão dispostos a ir? É o que os portugueses querem saber. Nós queremos obter os nossos objetivos, que é, logicamente, neste caso específico, o suplemento que não precisa de grande negociação. Isto estamos a falar num único suplemento. Claro que temos todas as outras reivindicações, nomeadamente o seu todo do Estatuto Remuneratório, quer da GNR, quer da PSP, que não são alterados quase desde a sua criação, no caso da GNR, desde a sua criação, em 2009, não é? Com todas as dívidas que o próprio Estado faz aos seus profissionais. Dou-lhe um exemplo, quando foi criada a tabela única, em 2009, a GNR ainda tem a haver cerca de 60 milhões de euros e temos que aguardar um processo em tribunal que já dura há 11 anos, porque ganhamos em primeira instância, foi-nos dada a razão em primeira instância, mas o MAI e o Ministério das Finanças recorreu, não é? É preferível ir para tribunal e então eles sabem que isto demora anos e estamos a falar de 60 milhões de euros, que não estamos a falar de trocos. Por isso é constante. O Sr. Ministro fala muitas vezes nos serviços remunerados, como se fosse uma grande coisa. Os profissionais só o fazem, e aqueles que são voluntários a fazer, fazem porque necessitam desse dinheiro para complementar o fraco vencimento que têm, e aqueles que vão obrigados, ilegitimamente, porque ninguém é obrigado a ir para um evento particular, porque estamos a falar de tudo eventos particulares. Jogos de futebol são eventos particulares, promovidos por clubes de futebol. E são obrigados, depois das horas de serviço, eu posso dar o exemplo, eu fui condenado em processo militar, porque sou militar, não vão pelo processo disciplinar porque aí não conseguem condenar, então vão pela desobediência. Porque me recuso a ir a esse tipo de serviços, porque para já são indignos, mal pagos, e eu tenho direito ao meu descanso. Certo. E nesse aspecto foi-me dada a razão. Agora, compreendo os meus camaradas que não se recusam a fazer. Por vezes a única forma de não fazer é sentirem-se mal ou estarem psicológicos, porque isto afeta, não está com a família, está com a família, afeta psicologicamente. Mas os governantes não querem saber disso. Nós somos apenas números que tem que haver números também para que esses números possam, pelo menos, desempenhar a sua missão com dignamente. E isso não acontece porque os governantes, para a GNR, para a PSP, para as Forças de Segurança, nunca há dinheiro. O Sr. Ministro fala em muitos bilhões, mas isto é uma programação que poderá vir a acontecer. E nós vamos também a essa questão dos milhões e vou-lhe dar também assim a oportunidade de responder à pergunta, eu também quero ouvir até onde é que vão, mas antes disso fazemos uma primeira ligação. Este programa, a Ordem do Dia, também se faz pela opinião das pessoas e neste caso em concreto, até Patrícia, terás tu essa missão hoje, será interessante perceber se os portugueses não só se compreendem os argumentos das forças de segurança, mas se começam a temer pela sua própria segurança. Enfim, vamos a isso. Bom dia, Pedro. É isso mesmo que estamos a tentar perceber. Ninguém tem ficado indiferente a este protesto das forças de segurança e às reivindicações que são feitas. Vamos agora perceber o impacto que tem na população e o que é que as pessoas têm achado daquilo que têm assistido. Nós já temos connosco o Sr. Carlos. Muito bom dia. Tem assistido aos protestos das forças de segurança. O que é que acha daquilo que são as reivindicações e destas saídas? Eu acho que as reivindicações dos polícias, para mim, têm maneira de ser, porque aquilo que fizeram e que estão a fazer às polícias, acho que se fizeram à outra polícia, aumentos, a polícia é quase a mesma, é tudo igual, tudo faz o mesmo trabalho. Acho que esqueceram-se da polícia, que esta polícia é a polícia que se expõe mais ao perigo, expõe-se muito mais ao perigo. Acho que a outra polícia é uma polícia válida, sim senhor, mas é uma polícia que quando lá chega, já os outros já lá estão. E os outros já fizeram aquilo que
que é perigoso para eles, é muito perigoso. E precisam mesmo de mais apoio, mesmo monetário, mesmo mais apoio, mesmo nas esquadras que a gente vê nas televisões, as esquadras, que aquilo nem são esquadras, aquilo são casas que estão para ali metidos e não, portanto, mesmo que a gente precise deles, não chama-os, não podem vir porque não tem lá mais ninguém. Portanto, eu sou a favor disso. Só um problema que a mim me está um bocado a afetar é este problema ultimamente que veio. É eles dizerem que, não sei quem é que disse, mas a comunicação social é que diz, porque não somos nós que ouvimos, mas é a comunicação social que transmite, que mesmo vão tentar fazer greves nas eleições. Isso sou contra. Acho que isso é chegar muito baixo. Nas eleições é uma coisa que portanto, é o nosso património, é o nosso mundo, é a nossa cidade, é o nosso Portugal. Nas eleições fazerem uma coisa dessas é a minha opinião pessoal, só minha opinião pessoal. Acho que quem disse isso ou não estava consciente daquilo que estava a dizer ou não sabe aquilo que está a dizer, porque isso sou contra, mas sou muito a favor dos polícias porque acho que eles têm todos os direitos como os outros têm. As polícias são todas iguais. As polícias estão a olhar por nós, as polícias estão a olhar para o país. Acha que são pedidos razoáveis e que deviam ser atendidos? Acho que sim. Agora, pelo aquilo que a gente ouve do Governo, o Governo diz que neste momento que não pode fazer aquilo que eles pretendem, mas se não pode fazer agora, já podia ter feito antes. Porque eles estão a reivindicar, não é de agora, já é de há muito tempo. Portanto, não sei quem é que tem razão, mas é aquilo que eu tenho a dizer e acho que sou a favor disso. Só que não sou a favor quando se fala numas eleições. E considera que com estes protestos, com estas saídas à rua, a nossa segurança está em causa, a segurança da população pode estar em causa? Está, ainda onde se viu, ontem onde se viu, nos jogos de futebol, por exemplo, tem segurança. Num jogo até, porque praticamente era um jogo até que nem podia haver as coisas que houve. E houve aqueles problemas porque por falta de polícia. E depois apareceu polícia. E entende este tipo de situação? Não entendo, não chego a compreender. Nem nesse aspecto não chego a compreender, porque também não chego a compreender, portanto, o problema, nem sei quem é que teve culpa de a polícia neste contexto a ser chamada para qualquer sítio, estar convocada para qualquer sítio e neste momento meter em baixa, estar com baixa. Eu não sei, eu sabe que eu tenho 78 anos e já venho do antes do 25 de Abril e as coisas, eu sei como é que as coisas se fazem, mas o que é que é dizer? Sozinho, bom, acho que isso acho que foi muito baixo chegar a uma altura dessas e dizer não vou porque estou com baixa, não vou porque estou com baixa. Acho que o médico que deu as baixas, os médicos que deram as baixas a esses polícias, opa, não sei. Olha, fico por aqui e espero que as pessoas sejam compreensíveis neste contexto, porque é assim que eu penso, é a minha opinião pessoal. Muito obrigada, então. Os polícias têm-se feito ouvir, a população ouviu os argumentos, entende aquilo que é pedido e acha que é razoável e que o governo devia aceitar aquilo que é exigido pelas forças de segurança. No entanto, a forma como tem decorrido o processo de protesto tem levantado algumas questões, nomeadamente o que aconteceu no fim de semana e a questão das baixas que foram entregues pelas forças policiais e temem que, a continuar desta maneira, a segurança das pessoas possa então estar em causa. Foi efetivamente um primeiro direto. Obrigado, Patrícia. Muitíssimo interessante esta opinião deste senhor, no fundo, a dizer que compreende o conteúdo, mas questiona a forma. Portanto, muito, muito interessante. Inclusive, este senhor este senhor de 78 anos, a tocar num aspecto que repito, porque me parece importante, que já abordamos a semana passada na ordem do dia, que por norma e por lei e por regra, a PSP e a Guarda Nacional Republicana são sempre o que se chama os first responders, os primeiros a responder e, portanto, os primeiros a chegar correm sempre muito mais riscos. Regresso à conversa, Paulo Santos, faço-lhe exatamente a mesma pergunta, que é, afinal, qual é o limite e até que ponto é que vocês estão dispostos a ir
na tal legitimidade que o Ministro fala do direito à manifestação. Isso é importante. Nós temos dito e estamos aqui enquanto representantes de sindicatos e associações. Nós sabemos bem qual é o espaço e o enquadramento legal das nossas intervenções reivindicativas. A questão já não é essa. A questão é o controle, que o César há pouco falou, das estruturas sindicais e associativas na gestão da indignação ou da demonstração da indignação. Por isso eu diria que, e compreendendo bem a opinião deste cidadão, que me parece que até é bastante interessante e pertinente, dizer que os polícias neste momento estão quase a agir num estado de necessidade desculpante, aquilo que está no Código Penal, porque não estou a legitimar estas iniciativas, estou a dizer que o enquadramento das iniciativas reivindicativas que eram levadas a cabo pelos sindicatos e pelas associações até têm sido muito bem feitas do ponto de vista da sua elevação e da sua dignidade. Até porque, se me permite, nestas questões convém ter memória, é como na política, convém ter memória, e a grande força destas ações que já levam 4 ou 5 semanas partem, convém recordar, da iniciativa individual de um colega seu da PSP que mobiliza todos os outros. E, portanto, não há aqui um ponto de partida promovido ou pelas associações da Guarda ou pelos sindicatos da PSP. Há uma mobilização geral e individual dos seus colegas e convém não perder memória do ponto de origem, não é? Porque senão o problema que nós estamos a atravessar, permita-me só dizer que a plataforma e a união dos sindicatos e das associações é anterior a esse passo. Sim, é um facto. Nós aí começamos a preparar e, de facto, o colega teve um impulso importante até na percepção e na compreensão do estado de espírito dos polícias. Mas aquilo que nós já andamos a alertar durante muito tempo, e não fugindo à questão de até o que é que pode acontecer mais, até qual é o limite, nós neste momento estamos confortáveis no sindicato e penso eu que nas associações, porque confortáveis do ponto de vista daquilo que é a nossa responsabilidade. Nós alertamos durante muitas vezes, durante muito tempo, o Sr. Ministro, para aquilo que estava a acontecer e para a dificuldade que as próprias estruturas teriam de controlar os polícias. Nós temos as nossas responsabilidades, obviamente, mas também permita-me dizer que as iniciativas levadas a cabo pelos sindicatos e pelas associações, aliás, pela plataforma, têm decorrido com uma enorme elevação e dignidade. É reconhecido por todos, mas a questão que se coloca é qualquer profissional da PSP ou da GNR ou mesmo da Guarda Profissional questiona-se de que é que vale a elevação e a dignidade nas nossas iniciativas reivindicativas, porque o Ministro e o Primeiro-Ministro continuam cegos, surdos e mudos. Isto é preciso perceber. Eu não estou a dizer que aquilo que poderá acontecer será legítimo ou justo. Penso que as situações têm que ser ponderadas, medidas, e aliás os próprios sindicatos e associações, a plataforma, tem ela própria alertado os polícias para o bom senso, pela continuidade da elevação na luta. Por isso nós estamos confortáveis desse ponto de vista. Agora, não conseguimos controlar um universo de 40 e tal mil pessoas num quadro deste e num governo que está totalmente passa ao lado daquelas que são estas preocupações. E nesse prisma, precisamente pela explicação que acabou de dar, não se consegue controlar 40 ou 50 mil pessoas. Mais uma pergunta encadeada no seguimento do que disse o Ministro e que me parece muito importante esclarecer. Há ou não, ou vocês têm conhecimento ou não, de colegas vossos, ou vou fazer a pergunta de outra maneira, simples. Há movimentos extremistas nas forças de segurança? A expressão é do Ministro. Vocês têm conhecimento? Sabem? Temos que ter essa preocupação ou não? A pergunta é aberta aos dois. Não sei se o César quer começar. É assim, o Sr. Ministro sabe, porque também foi uma das coisas que alertamos muitas vezes, quer este Ministro, quer o anterior Governo, que isto já acontece desde o anterior Governo, com o surgimento dos movimentos inorgânicos. E quando existem movimentos inorgânicos que não têm rosto, pode ter tudo e mais alguma coisa. Mas nas forças de segurança tem outra proporção, se for verdade. Dentro das forças de segurança é constituída por pessoas. Não é? Claro. E as pessoas, muitas das vezes, são levadas, até por várias razões, vários motivos, por serem continuamente desconsiderados, a seguirem rumos que não deveriam seguir, é certo, mas que podem ter influência, podem ser influenciados e com isto arrastar outros. E depois tomarem posições mais extremas. E isso é incontrolável, nós não conseguimos controlar isso. Mas não foi por falta de aviso. Ou seja, isto só acontece, estes movimentos inorgânicos só surgem, porquê? Porque o Governo deu espaço para que isso acontecesse.
Porquê? Porque não resolveu ou não tentou resolver com as estruturas representativas dos profissionais aquilo que era para resolver, que era urgente resolver. Por isso, o Sr. Ministro é muito bem falante e vem sempre deturpar um bocado aquilo que são, vem com meias verdades. E tenta sempre empurrar a responsabilidade para quem, de facto, representa os profissionais, as estruturas, as próprias FIAs, porque eu tenho a chamada das FIAs para uma reunião, certamente foi para ver se tinham mão nos profissionais. Dificilmente isso vai acontecer. E não é com chamadas, por exemplo, no caso da GNR, às baixas que surgiram. A GNR tem um centro clínico em Lisboa, Porto, com uma delegação no Porto, etc. E o centro clínico normalmente não tem capacidade para receber todos os profissionais que estão doentes, que vão lá por vários motivos. Mas atualmente, no dia de hoje, ontem foram já notificados, por telefone até, por chamadas telefónicas, para que no dia de hoje compareçam no centro clínico para verificar a veracidade das baixas. Já é uma consequência direta. Mas baixas que são emitidas por MEC. Nós não podemos fazer as autodeclarações. Pois. Não nos é permitido isso. E por isso são baixas emitidas por médicos. Mas já será uma consequência direta da reunião deste domingo? Já aconteceu, logo no início, já aconteceu com algumas baixas que surgiram, principalmente na zona de Setúbal, foram obrigados logo no dia a seguir a comparecer no centro clínico. Ou seja, isto é só para demonstrar que, claro que vai haver pressão, agora emanada pelo Governo, certamente, para que os profissionais não continuem neste processo. Mas nessa matéria, e sem esquecer que também quero ouvir o seu lado dos movimentos extremistas, já vos ouvi dizer, mais do que uma vez, e quando eu faço esta referência que já vos ouvi dizer, não é de uma maneira pejorativa. Vocês alegam e bem os vossos argumentos. Mas já vos ouvi dizer várias vezes que o Governo não quer ouvir, o Governo não está disponível para negociar. Ora, nós sabemos, vamos ser factuais nesta matéria, já houve ajustes para os agricultores, que mobilizaram-se no seguimento do que estava a acontecer em Paris e tiveram uma ação de força de 2, 3 dias e já houve ajustes. Vou dar outro exemplo que não tem propriamente a ver com o Governo, mas tem a ver com o Parlamento. No final do ano, digamos, houve uma movimentação rapidíssima em que os deputados, por unanimidade, aprovaram um ajuste nos seus apoios, inclusive com retroativos. É verdade que é para entrar em vigor em 2025, mas com retroativos de 2023. Portanto, isto não foi do Governo, mas foi do Parlamento. Mas as coisas mexem com dinheiro, não é mesmo? Estou a dar estes exemplos. Mas com vocês, vamos outra vez à velha questão. Em última instância, vocês são, enfim, profissionais de segurança, têm um código de conduta, têm um código de honra. Esticam, mas nunca partem a corda. É aquela ideia que parece predominar em matéria política. Pois, e é isso que os governantes sabem, que nós somos profissionais. Por mais que estiquemos, cumprimos a nossa missão. Não é? Mas isso vai acontecer sempre ou não? Porque vocês são profissionais de segurança. Vai acontecer sempre porque nós temos o espírito de missão. Nós fizemos um juramento que não é igual aos governantes. Nós juramos com sentimento que, até com a própria vida, nós vamos estar sempre a desempenhar a nossa função. Os governantes fazem o juramento, mas aquilo é lido e alguns até se enganam a ler, mas não sentem. É essa a diferença, não é? E no dia a seguir já estão, possivelmente, noutra função. Por isso, os polícias vão sempre cumprir aquilo que é designado. Agora, não peçam para ser submissos, que isso, como disse, claro, já acabou há muito tempo. Já deixou isso claro. Vocês não são submissos. Nós fizemos o juramento perante a bandeira e perante o povo e a Constituição. E não por algum governo ou por algum governante. Esqueçam isso. Nós estamos cá para trabalhar, mas não para sermos enxovalhados, porque já estamos na fase do enxovalho, que é isso que este governo tem feito e pelos vistos, quer continuar a fazer. Tem sido intransigente e não quer saber que isto pode despoletar coisas mais graves. Não estou a falar na questão das eleições, que isso foi certamente... O Armando Ferreira não conseguiu expressar aquilo que ele estava a tentar fazer um alerta. Logicamente que não concordo, nem tão pouco falar nessa questão, porque as eleições é um direito democrático e que todos até devem ir votar, mas pronto, foi um comentário feliz que até... Aliás, nessa matéria, esse vosso colega já deu uma segunda entrevista no qual esclareceu melhor o que queria dizer, mas a verdade é que, enfim, a realidade em que vivemos, a primeira impressão é sempre a que fica da primeira coisa que se diz. Paulo, acorda a partir e os movimentos extremistas? Relativamente aos movimentos extremistas, o Sr. Ministro da Administração Interna ontem faz um exercício interessante, que é ir repescar uma situação que já tem mais de um ano, tem a ver com um consórcio de jornalistas que fez um
um trabalho em que identificou 400 e tal ou mais polícias envolvidos, mas aquilo que sabemos é que estarão na casa de uma dezena aqueles que foram em inquérito propriamente dito. Mas esta conotação e esta tentativa de ir buscar agora os movimentos extremistas é uma tentativa de, uma vez mais, tapar aquilo que é o importante, que é esta questão do suplemento de missão e as condições de trabalho dos polícias da PSP e da GNR. Não estou a fugir à questão porque os movimentos extremistas e o radicalismo existem não só na PSP e na GNR, existem na sociedade portuguesa. Dir-me-á que nas polícias tem outro relevo, admito que sim, mas muitas vezes nós confundimos. E não estou a desvalorizar que existam, eu penso que isso está latente em toda a sociedade, mas a verdade é que muitas vezes, no caso das polícias, confundimos aquilo que são estados de alma com movimentos mais radicais, porque e também é uma responsabilidade do Governo, porque enquanto o Governo, e o Sr. Ministro sabe disto, não der resposta aos problemas, está a alargar o radicalismo na percepção e na compreensão desses mesmos problemas. Sempre, e isto foi dito várias vezes, sempre que há respostas e resolução ou tentativa de resolver os problemas, atenua os ímpetos e as apreciações mais radicais que as pessoas têm. Por isso parece-me evidente que o responsável por estas, muitas vezes, este extremar de posições, estas tentativas de exacerbar as reivindicações, é do Governo e não vamos estar aqui a fugir com essa responsabilidade. Depois colocou-me outra questão que tinha a ver com a corda estica, mas nunca parte, porque vocês têm o vosso código de conduta. Tem a ver exatamente com isso que falámos há pouco e o César teve muito bem na sua intervenção. A verdade é que nós estamos a sempre a dar respostas a tudo. O nosso compromisso põe-nos acima de qualquer governo. E isso faz com que quem olha para nós, em termos, e quem tem a tutela política, olha sempre para nós, polícia, PSP, GNR, neste caso, e Guarda Prisional, como aqueles que farão sempre tudo porque decorre daquilo que é a sua condição policial e aquele compromisso e o contrato que fizeram com as populações. Mas isto é perigoso, porque também se não se trata destes profissionais, está-se a fazer um convite expresso, e aí volto atrás, aos tais radicalismos e às tais tentativas de extremar posições para ver as nossas reivindicações como realizáveis. Deixo também dizer-lhe que neste enquadramento, e falou há pouco da questão dos agricultores, sendo uma questão diferente, que é setorial, não é uma questão socioprofissional, a verdade é que qualquer polícia não consegue entender como para todos os outros setores, independentemente dos enquadramentos de cada situação, haja respostas. E também não consegue perceber como é que os polícias a manifestarem-se de forma elevada dentro do cumprimento legal nada adianta e depois outros até praticar crimes, porque estamos a falar de crimes, o corte de estradas, o não permitir a mobilidade é um crime. Mas através disso conseguem ter sucesso. Isso não é um convite expresso à prática de crimes ou ao exacerbar de reivindicações, tentem perceber, não estou a dizer, obviamente, que vamos cortar o que quer que seja. Estou só a dizer que é importante também apreciarem as coisas neste termos. Sendo que nós vamos, dentro de momentos, fazer uma nova ligação ao exterior para ouvir mais opiniões dos portugueses sobre esta matéria, mas ainda antes, rapidamente, sendo que há aqui também um aspecto muito importante, que é o Ministro da Administração Interna tem sublinhado que o Governo em gestão não pode efetivamente aplicar medidas que levem a aumentos salariais e alterações laborais, mas esta matéria torna-se delicada a partir do momento em que, mesmo entre juristas, há opiniões divergentes. Ou seja, em termos práticos, se o Governo alega que não pode, há juristas que validam a posição do Governo e há juristas que discordam, cria-se aqui uma dúvida que vai levar ao adiamento da solução do problema, pelo menos até às eleições. Vamos ser claros, provavelmente é o que vai acontecer, com uma agravante, que eu também quero colocar aqui em cima da mesa, é que... Já que o César tocou na questão do que foi falado por um colega vosso sobre o ato eleitoral, mas entretanto também tem que ser feita justiça, ele teve a oportunidade de esclarecer o que queria dizer, mas estas ações começam a mexer com os jogos de futebol. E nós sabemos como é que os portugueses são com o futebol, e vocês podem eventualmente, pergunto-vos, podem recear ou não que a própria opinião pública deixe de estar receptiva aos vossos argumentos, como ainda há momentos ouvíamos, a partir do momento em que isto mexe com os jogos de futebol. Isso pode acontecer. Sim, relativamente ao Governo de Gestão, só dizer que eu percebo, ou melhor, percebo aquilo que o Sr. Ministro diz, não aceito. Quando diz que não tem legitimidade política para resolver este problema, deixar isso para os próximos governos. Mas ele poderia dar uma resposta dentro daquilo que tem sido dadas aos outros setores, ou seja, uma medida excepcional.
excepcional, pagava-se com efeitos retroativos a janeiro de 2023 e depois deixava-se que o próximo governo desse continuidade àquilo que está em cima da mesa. Porque a verdade é que nós já reunimos com os partidos políticos e todos eles falaram da pertinência e da justeza da nossa reivindicação. Deixe-me só fazer aqui uma provocação, enfim, não é provocação para vocês, mas é um bocadinho como fizeram os deputados. Sim, resolver o problema neste momento, sanar o problema. Entra em vigor em 2025, retroativos de 2023. Com efeitos retroativos e depois deixava-se que o próximo governo desse cumprimento ao resto do processo, porque também já sabemos o feedback dos grupos dos partidos políticos. Agora, não me parece que isto não queira ser uma resolução do problema, porque o governo não tem vontade política de resolver. E o perigo do futebol? O perigo do futebol, para mim, é algo estranho, porque, de facto, nós nos últimos tempos tivemos esquadras sem polícias, tivemos comandantes a comandar 4 esquadras, pessoas que não têm índices para progredir, situações de caráter público, de serviço público, que não houve capacidade de respostas, a segurança dos polícias em causa porque estavam a trabalhar isolados, nunca foi um problema político. Eis que num jogo de futebol se coloca uma baixa, bem ou mal, não importa isso, não é isso que eu estou a dizer, mas há ali um abanar que compromete a realização do jogo de futebol, já cai o Carmo e a Trindade. Este país, de facto, é muito esquisito e vê-se bem qual é a importância do fenómeno de futebol. É por isso também daí dizer que muitas destas iniciativas que estão a decorrer, sendo eventos privados, levaram que muitos polícias, se calhar, adoecessem, porque é exatamente nestes eventos privados, leia-se futebol, que os polícias perdem constantemente as suas folgas para responder de uma forma obrigatória. César. Eu vou pegar por outro lado. É lógico que o futebol, nós sabemos que o futebol é importante no nosso país. Nós até se dizia que éramos o país dos 3 Fs, Fátima, Fado e futebol. Mas uma coisa é certa, nós estamos há um mês em protesto. Há um mês. Tivemos 2 grandes manifestações, e a última na semana passada do Porto, que foi a maior de todos os tempos. 20 mil profissionais. E foi preciso não acontecer um jogo de futebol para o seu Primeiro-Ministro, o próprio, vir falar, porque até agora não tinha dito nenhuma única palavra sobre a questão. Supostamente não recebeu a carta. Supostamente não recebeu a carta antes de falar. Ou então tinha a carta ali e viu de onde vinha e não a quis abrir naquele momento. Eu também, por vezes, quando recebo as contas, não as abro logo. Porque se vou comer, não as abro logo, que é para não ter uma má disposição. Mas o que é certo é que é lógico que as pessoas podem colocar, e isto eu quero que as pessoas percebam, que os polícias que foram, e muitos jogos de futebol aconteceram porque tudo é permitido fazer. Sabemos que houve jogos que aconteceram com um mínimo de efetivo, até abaixo daquilo que deveria ser permitido. Temos atualmente, e hoje aconteceu, um comandante de uma força, foi-lhe retirada a força porque ele alegou, e muito bem, porque os homens deles não têm esse tipo de preparação, era um pessoal que é das UEPs, que estão habituados à formação deles e aquilo que eles fazem. As unidades especiais. Unidades especiais de proteção e socorro que fazem, socorrem as pessoas e ocorrem aos incêndios. Não estão habituados à manutenção da ordem pública, nem têm esse tipo de formação, nem equipamento. E foram desempenhar esse serviço sem equipamento para o fazer. E foi isso que esse comandante fez. Disse, não tenho condições, porque os meus homens nem equipamento têm, nem esse tipo de formação têm, para fazer esse tipo de evento. E então foi-lhe retirada a força, o comando daquela força, e hoje iria, esperemos nós que não seja exonerado do cargo, porque ele fez aquilo que qualquer comandante deve fazer. Porque eles todos têm um dever, e o próprio Ministro da Administração Interna também tem um dever, que chama-se dever de tutela. Ninguém liga a esse dever. Se for eu a não cumprir um dever, sou punido. Eles têm um dever que também deveriam ser punidos por não o cumprirem. O dever de tutela é verificar as condições para a qual exercem a sua missão, se têm condições para o fazer e como é que estão os seus profissionais. É isso o dever de tutela. Mas normalmente esse dever é esquecido e é isso que acontece diariamente. Obrigam os profissionais a irem para eventos que não têm nada a ver com a própria área, desguarnece vários locais e as pessoas, e isso o cidadão sim deve se preocupar, quando nenhuma única patrulha tem, porque é desviada para este tipo de eventos que é longe da sua área. Ou seja, se precisarem da GNR ou da PSP, eles não estão no local porque não foram desviados para um jogo de futebol. E dentro do horário que é pago pelo contribuinte, ou seja, o horário de serviço é pago pelo contribuinte. Os horários para esses eventos é
extra é acordado serviço, com a Liga, não é? por exemplo. Não é? Exatamente. E por isso, aí é passivo. Agora, dentro do horário de serviço, é pago pelo contribuinte. O contribuinte que espera é ter uma força quando necessitar dela. Quando necessitar dela, ter ali a patrulha para ocorrer. E isso não vai acontecer enquanto essas patrulhas forem desviadas por um jogo de futebol que até fica a 60 km da sua área de jurisdição. E isso é que é preocupante. É lógico que o jogo de futebol, as pessoas gostam de futebol, eu gosto de futebol, toda a gente gosta de futebol. Mas não podemos usar e abusar dos polícias só porque eles têm que ser submissos e têm que responder sempre que seja... E sobretudo porque, como está a dizer, pode comprometer a segurança noutras áreas. No fundo é isso que pode eventualmente acontecer. Também pode acontecer, isso. Pode acontecer, logicamente. É lógico que as FIAs têm que adequar o dispositivo mediante os profissionais que têm. Agora, mas quando não têm que ter a coragem de dizer aos políticos: eu não tenho condições. E sem medo de represália, sem medo de perder o cargo. Mas o que acabou de dizer é que esse comandante vai pagar uma represália. Pode não pagar no imediato, mas certamente vai ser começado a olhar de lado pelas chefias superiores. Essa matéria dava um programa só por si, o que acabou aqui de expor. Vamos fazer uma nova ligação com a Patrícia e vamos ouvir mais opiniões dos portugueses. Patrícia, força. As forças de segurança têm saído à rua, têm feito ouvir as suas reivindicações e têm também causado alguns constrangimentos devido à ausência de policiamento. E nós estamos a tentar perceber se a população entende os motivos das forças de segurança. Muito bom dia. Tem assistido àquilo que têm sido os protestos dos polícias? Entende aquilo que eles estão a fazer? Entendo, sim, senhora, que é para o nosso bem. E além do nosso bem, que eles estão, portanto, haviam de ter os mesmos direitos como a judiciária, essa coisa toda. Só por dizer que o intendente deles percebe, mas não percebe muito, porque eles haviam, portanto, eles é que fazem as leis. E eles é que estão, portanto, cá fora a dar o corpo ao manifesto. E nem só, e levam porrada, são assassinados e tudo, e eles não têm lei nenhuma. Já desde o tempo da outra senhora. Mas eles haviam de ter uma lei, como a judiciária, e outros, portanto, polícias da GNR. A GNR, aliás, também não tem, portanto, as leis que havia de ter, portanto, a judiciária. E digo-lhe uma coisa, o que é para todos, o que é bom é para todos, não é? Que assim escusam de andar a fazer barulhos, a ter problemas e essa coisa toda. Agora, se o intendente deles tiver um bocadinho de cabeça e lhe derem as leis conforme dá, por exemplo, na tropa, a gente na tropa temos fardas de borla, temos tudo de borla e eles têm que comprar o equipamento todo. Então é uma coisa que está mal feita ali. Portanto, acha que é uma reivindicação justa? Acha que eles não estão a pedir demais? Não estão a pedir demais, estão a pedir o que é deles. O aumento e essa coisa toda. E eles, conforme estão, portanto, a fazer greves, estão a fazer bem. Concorda que eles continuem a sair à rua até serem ouvidos? Sempre até serem ouvidos e ter a lei deles. Porque o que é para um é para todos. Compreende? Mas não sendo que as ruas ficam menos seguras enquanto decorrem estes protestos? Sim, não fica menos seguro. Olha, vimos o caso agora, portanto, em Famalicão, não é? Que aqueles polícias deram, portanto, baixa, portanto, ao serviço. E isso é esse. Aí é o porrado, ainda houve, portanto, um que foi em coma, portanto, para o hospital, por falta de polícias. Porque eles têm a razão deles. Compreende, menina? Muito obrigada pela sua opinião. Portanto, a população que entende os motivos das forças de segurança e apoia os protestos que têm sido feitos. Este senhor dizia-nos que é uma reivindicação mais que justa, porque são eles que estão na rua, são eles que correm os riscos e, por isso, é um pedido simples que deveria ser atendido. Obrigado, Patrícia. Uma última intervenção e uma opinião, mais uma, de um senhor solidário com estas forças de segurança que, recordo, são não só a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana, aqui representados, mas também o Corpo da Guarda Prisional. Meus senhores, muito obrigado por terem vindo mais uma vez à ordem do dia debater este assunto. Continuamos muito atentos, naturalmente, a esta matéria, até porque não é um tema fechado. Vamos, naturalmente, ver os